Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O projeto de lei 4830 de 2020, que permite que honorários advocatícios sejam descontados diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em processo administrativo, recebeu parecer favorável no Senado Federal. Os detalhes você acompanha agora na entrevista. O projeto de lei 4830 visa garantir o destaque de honorários advocatícios na via administrativa nos processos que tramitam no INSS. Com ele, vai ser possível que o advogado e a advogada juntem seu contrato e garantam a separação dos honorários para mais segurança no recebimento. Isso vai possibilitar um fortalecimento do processo administrativo. O Conselho Federal da OAB, através de sua Comissão de Direito Previdenciário e de toda a sua diretoria, tem atuado para tornar esse projeto realidade. Nossa atuação já iniciou na Câmara de Deputados em 2020 e resultou na aprovação por unanimidade do projeto lá na Câmara de Deputados. Agora o projeto se encontra no Senado e aguarda a avaliação da Comissão de Assuntos Sociais e da CCJ. Na Comissão de Assuntos Sociais, o relator designado é o senador Fabiano Contarato, que apresentou agora em agosto um parecer favorável para a aprovação do projeto. Agora, esse projeto pode seguir a votação na primeira comissão. Seguimos trabalhando para tornar essa garantia de prerrogativa da advocacia previdenciária uma realidade. Estamos dedicados para que isso seja rapidamente aprovado no Senado e siga para avaliação presidencial e possa, então, ser publicada e regulamentada pelo INSS. Em mais uma ação de interiorização da OAB, o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, inaugurou a nova subseção de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. O DF tem 13 subseções com mais de 55 mil advogados. Só em Samambaia, mais de 1.000 inscritos. Este é um marco não apenas para a advocacia militante de Samambaia, mas para toda a nossa classe e para a comunidade em geral, aqui representada pelo seu administrador. Ao fundar essa sede, o Conselho Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da OAB-DF, enobrecem e dignificam o exercício da advocacia candanga, especialmente aqueles que exercem o seu ofício fora do centro de Brasília. Confesso que, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma satisfação testemunhar o trabalho desenvolvido pela seccional distrital. Com mais de 76 mil advogados inscritos, com mais de 55 mil advogados na ativa, a OAB-DF permanece firme, sempre na linha de frente da proteção das prerrogativas da classe e dos interesses coletivos da sociedade. Eu faço uma menção especial aos mais de 1.000 advogados e advogadas vinculadas a essa subseção de Samambaia. E que de agora em diante, vocês contarão aqui, nesta sede, com um local ainda mais apto a receber a advocacia. Aqui a nossa classe terá um porto seguro, um escudo protetor e uma porta que estará sempre aberta para facilitar o acesso aos nossos serviços, recursos e suportes necessários para superar os desafios do cotidiano da profissão. Nosso presidente, que sempre teve um olhar muito especial para as subseções, e essa inauguração aqui hoje é reflexo desse processo de interiorização que ele faz questão de deixar claro e faz questão de vir em todas as nossas inaugurações. A advocacia de Samambaia hoje está forte, assim como essa cidade linda, que não é mais uma cidade dormitório. Hoje Samambaia é praticamente autossuficiente, nós temos boas escolas, aqui a gente tem um comércio forte, nós temos oportunidades e muito potencial de crescimento. Então a nossa subseção não poderia ficar para trás nessa caminhada. E por muito tempo nós também, como advogados e advogadas, tivemos que sair daqui para buscar capacitação no final da Asa Norte, no Conselho Federal, com muita luta, com muito sufoco. E hoje estou aqui como presidente, inaugurando esse espaço maravilhoso, que muito vai servir à advocacia de Samambaia. Aqui nós poderemos atender clientes, continuar nosso processo de capacitação e crescer ainda mais
como advogados e advogadas. Então, sejam todos muito bem-vindos, porque essa casa é nossa. O novo espaço tem 200 metros quadrados destinados ao trabalho dos advogados. São ao todo 6 salas de atendimento, um auditório para 60 pessoas, 2 salas de reunião, 4 baias com computadores, uma bancada preparada para receber 4 notebooks dos usuários, além de uma copa e um espaço verde. O local também conta com acessibilidade para todos. A Ordem dos Advogados do Brasil apoia mutirões carcerários e ofereceu suporte à iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a revisão de mais de 100 mil processos entre julho e agosto deste ano. Quem conta os detalhes é o representante da advocacia no CNJ, Marcelo Terto. Os mutirões carcerários não são novidade como política judiciária, são programas e ações que acontecem desde 2008, ainda na gestão do ministro Gilmar Mendes, à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E de lá para cá, 15 anos se passaram e esse programa vem sucessivas vezes sendo repetido e aprimorado. Agora, com a ministra Rosa Weber, à frente do Poder Judiciário Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, ele é resgatado neste mês que passou de julho e agora de agosto, até o final de agosto, para tentar emprestar um significado e uma funcionalidade ao nosso sistema penitenciário. São muitos os problemas, são reiteradas condenações no âmbito internacional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e é preciso que a sociedade brasileira e as instituições responsáveis em todas as esferas de poder, em especial o Poder Judiciário e todo o sistema de segurança pública da União, dos Estados, possam concentrar forças a partir desse movimento que dá uma atenção especial, identificando problemas, acionando as esferas competentes através de uma atividade coletiva e integrada e cooperada de muitos magistrados por todo o Brasil. É uma missão que tem como compromisso atuar em todos os estados dentro desse período, de meados de julho até o final de agosto, para que no final nós possamos levantar e identificar o que realmente importa, tanto na porta de entrada como de saída do sistema penitenciário nacional. Ainda falando em CNJ, a OAB Nacional participou no Conselho Nacional de Justiça de uma audiência sobre quantificação de dano ambiental. O evento tratou sobre a padronização de referências técnicas para consideração de provas produzidas por sensoriamento remoto ou por satélite. Acompanhe. Ainda no ano de 2021, o CNJ editou uma resolução, a Resolução 433, que trata da instituição de uma política de meio ambiente no âmbito do Poder Judiciário. Essa audiência ela foi especificamente convocada para ouvir pessoas da sociedade civil, estudiosos, enfim, que pudessem contribuir com medidas, estudos e parâmetros para orientar os juízes na quantificação do dano ambiental. O Conselho Federal, quando da edição dessa resolução, ainda em 2021, encaminhou ao CNJ uma manifestação da Comissão de Direito Ambiental. Naquela oportunidade, nós nos manifestamos no sentido de levantar uma preocupação em relação ao artigo 11 dessa resolução. Esse artigo 11, ele fala especificamente que nas ações de dano ambiental, os juízes eles podem utilizar apenas as provas obtidas por sensoramento remoto para a fixação do dano. Essa determinação ela causou 2 tipos de preocupação na comissão. Uma preocupação, lógico, com a justiça ao jurisdicionado, né? O direito ambiental e os danos ao meio ambiente, eles têm várias vertentes. A gente tem o dano à flora, à fauna, ao solo, inclusive à sociedade. E aí, naquele momento, nós entendemos que só por sensoramento remoto a gente podia tolher o direito do jurisdicionado e também não chegar à quantificação, à mensuração daquele dano
resultando assim numa indenização sendo fixada a quem ou além daquele dano. Então, foi nesse sentido que nós nos manifestamos. O Conselho Federal da OAB e representantes das seccionais, entre outros integrantes do sistema OAB, foram ao Senado Federal entregar uma nota técnica com sugestões de emendas da advocacia à reforma tributária. O assunto, inclusive, foi destaque no site da Ordem. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, o texto da PEC aprovado pela Câmara dos Deputados trouxe profundas e necessárias alterações na sistemática de tributação do consumo, ao dispor sobre regras que certamente trarão maior clareza e transparência às relações jurídico-tributárias. O texto resultará em aumento de carga tributária suportada pela advocacia. São necessários, portanto, ajustes na normativa. Fecha aspas. Segundo o site, a nota técnica reforça o aprimoramento das regras em relação às sociedades de advogados que não fazem parte do Simples Nacional. No documento, a Ordem menciona também o regime diferenciado para os profissionais liberais que prestam serviços a outras pessoas físicas e não para pessoas jurídicas. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada pela Câmara dos Deputados no mês passado e está em tramitação no Senado. Os detalhes desse assunto você confere em oab.org.br. Não deixe de ler. A OAB Nacional pediu à Polícia Federal que garanta o acesso imediato aos autos de inquéritos policiais e outros procedimentos a advogados e advogadas. Isso porque a PF estendeu o prazo de 48 horas para 3 dias para a defesa obter cópia de inquérito policial. Acompanhe na entrevista. O Conselho Federal, através do presidente Beto Simonetti, da Procuradoria Nacional de Prerrogativas, enviou à Polícia Federal um ofício cobrando que os inquéritos policiais sejam imediatamente postos à disposição da advocacia. Isso porque chegou ao conhecimento de que há uma normativa interna da Polícia Federal que confere o prazo de 48 horas para análise dessa concessão de vista do inquérito. Não existe isso. A lei federal, o artigo 7º do Estatuto, garante vista imediata da advocacia aos inquéritos policiais que tramitam, seja na Polícia Federal, seja na Polícia Civil. Independente de qualquer coisa, a inobservância desses preceitos legais que garantem a prerrogativa da advocacia ferem violentamente ao nosso direito de pleno exercício profissional. Estamos atentos e atuando vigorosamente para restabelecer esse direito da advocacia. A Ordem também realizou visita institucional à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para tratar da situação do sistema prisional no país. A intenção do encontro foi trocar ideias e sugestões para o enfrentamento da tortura e outras violências de direitos da população carcerária. Nosso objetivo nessa conversa foi justamente esse: compreender como é que se darão essas caravanas, apresentar os nossos questionamentos, as nossas demandas e pensar, apresentar as nossas sugestões iniciais e pensar como é que nós enquanto OAB, podemos contribuir com essas visitas. É importante lembrar que cada seccional da OAB tem a sua comissão de direitos humanos e a comissão atua de forma autônoma dentro da seccional, então não há qualquer ingerência do nosso trabalho, mas evidentemente que nós temos uma gestão colaborativa, que é característica da gestão do presidente Beto Simonetti, e sempre que possível nós estamos atuando em conjunto com as comissões dos estados, trabalho sempre conjunto, nunca sobrepondo um ao outro. Então, eu saí da reunião com o compromisso de me reunir com o Colégio de Presidentes de comissões, das comissões de direitos humanos seccionais e também com a nossa própria comissão. Faremos isso essa semana para discutir, além das demandas, das especificidades de cada estado, discutir de que formas que a OAB pode colaborar e contribuir com esse trabalho. Importante também lembrar que nós vamos acompanhar toda essa programação e todo o resultado desse trabalho do início ao fim. Um dos resultados que a secretária mencionou e que se objetiva alcançar é a estruturação dos comitês estaduais e distritais de prevenção e combate à tortura, bem como os mecanismos estaduais e distritais de prevenção e combate à tortura.
Nós temos uma lei de 2013 que criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O locus de trabalho desse sistema, né, que dentro dele comporta o comitê e o mecanismo, são necessariamente as unidades de privação de liberdade e os estabelecimentos de longa permanência, como orfanatos, asilos, comunidades terapêuticas. Então, a política é pensada nesses estados pelo comitê, quem executa a política é o mecanismo. E a lei prevê que cada estado deve ter uma estrutura nesse modus operandi. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. Inscrições abertas, conferencia.oab.org.br. Realização OAB Nacional e OAB Minas Gerais. Fique agora com mais um destaque do site da OAB Nacional. A Câmara dos Deputados realizou na última semana uma homenagem a toda a advocacia do país pelo Dia do Advogado. A sessão contou com a participação de dirigentes da ordem, parlamentares e outros convidados. O 11 de agosto é a ocasião especial para reconhecer que o exercício da advocacia é, sem dúvidas, um ato de coragem e dignidade. Advogar é defender não apenas indivíduos, mas também princípios e valores que sustentam a sociedade. Nossa atuação é o instrumento da cidadania para a defesa da democracia. Onde a advocacia e suas prerrogativas são violadas, a justiça e a democracia acabam e cedem lugar à barbárie. A advocacia é a fronteira entre o Estado democrático de direito e o Estado de exceção. Portanto, 11 de agosto é uma data para celebrar aqueles que se dedicam para perseguir a justiça, a aspiração mais nobre da humanidade. A defesa dos direitos, dos valores constitucionais fundamentais, como liberdade, dignidade e vida dos cidadãos, é uma missão que edifica a advocacia. Neste dia simbólico, que marca a criação dos primeiros cursos jurídicos em nosso país, no ano 1827, reafirmamos nosso compromisso com a democracia, com os valores republicanos e com a luta constante pela manutenção das prerrogativas profissionais da advocacia. Esta sessão solene é também uma celebração de uma parceria duradoura entre a Câmara dos Deputados e a Ordem dos Advogados do Brasil. A relação entre a advocacia e os poderes judiciário, legislativo e executivo é de vital importância para a democracia. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui como advogada e como deputada. Eu tenho uma inscrição bastante antiga aqui, né? Minha OAB é 5758. E eu fico muito feliz de poder celebrar esse momento e tenho defendido aqui na casa, seja advocacia pública, seja advocacia privada, porque entendo a importância da advocacia. E o advogado, ele é essencial à justiça e é o único representante de entidade de classe que está na Constituição. E nós estamos aqui porque estamos comemorando o Dia de Advogados e Advogadas que estão cotidianamente em todos os cantos desse país, assegurando os direitos, assegurando o direito ao contraditório, assegurando o direito à presunção da inocência, muitas vezes, que tantas vezes é açoitada.
Durante o mês da advocacia, o Conselho Federal da OAB destaca uma série de conquistas significativas alcançadas em favor da classe e reitera o compromisso com a valorização dos advogados e advogadas, assim como com a proteção das prerrogativas profissionais. Propõe uma reflexão sobre os desafios impostos à qualificação e desenvolvimento da profissão, entendendo que o fortalecimento do elo entre o cidadão e o poder judiciário é fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil mantém perene vigilância e atuação diuturna para que a advocacia esteja sempre na mesma página temporal das condições ideais de trabalho, com valorização e independência. A OAB seguirá em estreita interlocução com o Senado Federal em nome da qualificação do texto da reforma tributária. A força necessária para o atendimento ao pleito vem da união da advocacia em todos os cantos do país. A Ordem também crê que uma advocacia forte pode oferecer uma melhor prestação jurídica à sociedade. Por isso, investe na ampliação da abrangência do exame de ordem unificado. Em outra frente, demos um importante passo para banir a nefasta prática do assédio e da discriminação na advocacia com a Lei 14.612 de 2023. Temos ainda que exaltar nossas conquistas, fruto de intenso diálogo e interlocução com a atualização do Estatuto da Advocacia, que trouxe diversos avanços ao ser aprovado no último ano. A interiorização do sistema OAB, levando os serviços de suporte da ordem a todos os cantos do país. A ampliação da garantia da sustentação oral, o fortalecimento das estruturas de garantia das prerrogativas da classe, dentre outros avanços. Projetar o futuro, trabalhar diuturnamente e valorizar as conquistas fazem parte do dia a dia da OAB. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou no YouTube um debate voltado à advocacia condominial na prática. O convidado desta vez foi o advogado Rogério Álvares Camelo Filho. Acompanhe. A Assembleia, Armoni, é o órgão máximo de um condomínio. É nela onde vai emanar todos os interesses da coletividade que vão ser decididos naquele órgão ali. É ali que vai sair tudo que o síndico vai conduzindo e que as pessoas, por decisão, por maioria de votos, normalmente, sai o resultado do que precisa ser deliberado. Por que eu falo que a Assembleia é o órgão máximo que emana? Porque, inclusive, por previsão expressa no Código Civil, o síndico está condicionado a adotar as decisões que são emanadas nessa Assembleia. Então, portanto, ela é superior, inclusive, até às próprias deliberações do síndico. Ele precisa acatar as decisões de Assembleia, mesmo que, embora em alguma oportunidade, fosse contrário até os interesses pessoais dele. Mas o que importa, no final de contas, é a decisão da maioria. E aí, claro, por ser o órgão máximo dela, precisa de algumas solenidades. E se essas solenidades não forem atingidas, pode, assim, a eventual condômino que se sentir prejudicado ingressar com uma impugnação. E aí eu até digo, pode ter uma impugnação administrativa ou até uma judicial. O administrativo, ele pode, por iniciativa própria, ele mesmo convocar, por um quarto de condôminos, né, uma assembleia para deliberar contrário à assembleia anterior, né, aí eu chamo de uma impugnação administrativa. Ou então ele pode simplesmente também judicializar, né. Mas, com relação aos aspectos formais, então, que você questionou, então, a assembleia, ela não nasce propriamente dito na assembleia, não. Os aspectos formais se iniciam até propriamente dito antes disso, que é na convocação. Então, a palavra-chave aí é o edital de convocação. O edital de convocação, ele precisa ser claro. Quais são as matérias que vão ser deliberadas, qual é o dia e hora da assembleia, aonde ela vai ser realizada, o horário da primeira chamada e o horário da segunda chamada. Com relação aos assuntos que vão ser deliberados, precisa estar claro o que é que vai ser decidido ali. Não pode ser uma assembleia com uma pauta genérica, assuntos diversos, assuntos de interesse dos condôminos, demais deliberações. A OAB Nacional participou da abertura da 10ª Conferência Estadual da Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul, realizada em Porto Alegre. Vamos ver.
A advocacia do futuro nos impõe o grande desafio de antecipar um cenário fortemente influenciado pela tecnologia, em especial a revolução silenciosa provocada pela inteligência artificial. A inovação está transformando o exercício da advocacia. E a tecnologia, quando bem utilizada e acessível, certamente há de fazer economia de tempo e dinheiro. De modo que cabe ao sistema OAB capacitar e oportunizar a classe conhecimento e acesso às novas ferramentas tecnológicas. E esta missão, presidente Lamarck, está sendo cumprida com louvor pela seccional gaúcha e com destaque neste importante evento de lançamento da cidade da advocacia. Mas a missão do sistema OAB não se restringe a garantir inclusividade e acesso às novas tecnologias, mas também que esta transformação digital ela venha para aproximar e jamais afastar o jurisdicionado e a advocacia do sistema de justiça. Maior evento em 91 anos de história da OAB, o mais inovador já realizado. Este evento está à altura de cada uma e de cada um das senhoras e dos senhores da advocacia gaúcha. Este evento mostra a força, a qualificação e o respeito que cada uma advogada e advogado do Estado do Rio Grande do Sul. A advocacia gaúcha está unida em torno de pautas e propósitos comuns. Melhoria da prestação jurisdicional, respeito às prerrogativas, valorização dos honorários, qualificação, defesa da cidadania e do Estado de Direito. Juntos, estamos superando o momento mais difícil vivido pelas advogadas e advogados rio-grandenses. Greve do Judiciário, ataque hacker e, no início de 2020, uma pandemia que agravou a maior crise da nossa história. Os foros ficaram inaceitavelmente fechados por muito tempo no estado do Rio Grande do Sul, considerando uma realidade de 2,5 milhões de processos físicos, sendo a justiça serviço essencial. Essa mesma pandemia nos impôs uma aceleração tecnológica que trouxe avanços importantes, mas também pontos de discussão e preocupação. A realidade do direito e da advocacia é hoje totalmente distinta daquela de 2019. E é exatamente esse o objetivo da cidade da advocacia. Trazer para o debate os pontos importantes de avanços tecnológicos, do uso da inteligência artificial, do processo eletrônico, das audiências virtuais, mas sem nunca descuidar e nos afastar das nossas pautas mais caras, porque a advocacia é feita de pessoas. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!